Boas noites a todos. Cumprimento de uma forma muito particular o Dr. Álvaro Amaro, que é o Presidente dos Autarcas Social-Democratas e que promove justamente aqui na Guarda esta nova edição da Academia do Poder Local, que tem, como não podia deixar de ser, o patrocínio do PSD também, e cumprimento o nosso Secretário-Geral, Dr. Matos Rosa, que tem sempre sido um apoio extraordinário para que todas as nossas estruturas internas possam ter as condições necessárias para desenvolver as suas tarefas, as suas atividades e, no fundo, como eu espero que aconteça também com esta edição, promoverem uma crescente qualidade da nossa intervenção política, ter uma preparação maior dos nossos autarcas, neste caso, de modo a que a resposta que vamos dando em cada momento, mas sobretudo a estratégia que apresentamos para o futuro, possa ser vista pela generalidade do país, dos portugueses, como uma estratégia e uma ação refletidas, que respondem à realidade e não apenas ao desejo vago, utópico, que muitas vezes os partidos têm quanto à transformação do mundo e da sociedade, que respondam aos problemas concretos que as pessoas têm e que não percam a dimensão de futuro, que é aquilo que nos indica o caminho a seguir e que nos inspira para poder desafiar as condições, às vezes mais adversas, que a realidade nos oferece e conseguir vencê-las, não porque fazemos de conta que não as vemos, mas porque as confrontamos justamente para as poder ultrapassar. Creio que foi também uma coincidência boa que esta Academia do Poder Local pudesse iniciar-se neste dia em que se assinalam os 35 anos sobre o desaparecimento do nosso fundador, o Dr. Francisco Sá Carneiro. Creio que o filme que acabámos de ver foi bastante inspirador, no sentido em que nos recordou bem o que é o fundamento que o PSD ainda hoje contém na sua ação política e no seu pensamento político. O Dr. Sá Carneiro sonhou para Portugal, através do PSD, uma sociedade que pudesse, nos seus valores, mas também na sua experiência real, tornar-se próxima das sociedades europeias com que, durante tantos anos, nos gostámos de comparar. Ainda há pouco tempo se assinalaram os 40 anos do 25 de novembro, que foi uma data muito importante em Portugal para que tivéssemos evitado os radicalismos e os extremismos que nos podiam ter conduzido a uma situação de totalitarismo, neste caso de inspiração radical de extrema-esquerda. Sá Carneiro foi um dos líderes que mais lutou em Portugal, juntamente com outros, evidentemente, pela instituição de uma verdadeira democracia de caráter parlamentar, baseada, portanto, na representação, vivida com uma economia social de mercado, liberta, portanto, de tutelas militares, de constrangimentos totalitários e que proporcionasse às pessoas uma livre escolha e uma igualdade de oportunidades que depois pudessem conduzir a uma sociedade realmente mais desenvolvida, em que as pessoas fossem mais donas das suas escolhas e dos seus destinos. Ele desapareceu muito cedo e não teve a oportunidade de verificar que o seu legado político foi seguido por muitos outros. E o PSD tem sido o principal herdeiro dessa sua inspiração, dos seus valores e também dos seus sonhos para o país. E, de certa maneira, vem concretizando essa herança política de Sá Carneiro à medida que foi exercendo
a sua influência e a sua ação política, fosse nas autarquias locais, fosse no plano regional, nos governos regionais dos Açores e da Madeira, mas também ao nível nacional, através do governo. E ao longo de todos estes anos, todos aqueles que tiveram responsabilidades em todas estas dimensões da intervenção política deram um contributo grande para que esse sonho de Sá Carneiro se pudesse ir concretizando. Hoje, o país que somos não esgota o sonho de Sá Carneiro e não esgota certamente os nossos sonhos. Vivemos uma sociedade ainda imperfeita. Temos muito ainda à nossa frente para poder concretizar o ideal de justiça, o ideal de uma verdadeira democracia que não seja meramente política, que possa ser também, como Sá Carneiro gostava de dizer, uma democracia económica, social e cultural. Mas o caminho que percorremos ao longo destes anos tornou-nos muito mais próximos desse ideal do que estávamos seguramente há 40 anos ou há 35, quando ele desapareceu. Na altura em que morreu Sá Carneiro, nós ainda tínhamos Conselho da Revolução. Só depois disso, muito depois disso, da revisão constitucional de 82, é que pudemos ter a emergência de um Tribunal Constitucional e pudemos ter o regime semipresidencialista em que vivemos, em que, portanto, temos a separação de poderes, mas temos um governo que responde perante o Parlamento, mas que deve também responder perante o Presidente da República. Nós temos em Portugal uma democracia já muito próxima daquela que ambicionávamos ter. É verdade, como aqui foi recordado há pouco, fomos surpreendidos com uma situação inédita em Portugal e que, de alguma maneira, foi ao arrepio daquilo que foi a nossa tradição ao longo destes anos. Tivemos eleições, as pessoas escolheram livremente quem desejavam que governasse o seu país. Foi a coligação que o PSD integrava que ganhou essas eleições e, dentro daquilo que foi a tradição, a prática política seguida ao longo de todos estes anos, que o Presidente da República convidou o líder do PSD a formar governo, e esse governo foi formado. Mas, ao contrário do que tinha acontecido nestes 40 anos da nossa experiência democrática, o Parlamento derrubou esse governo que tinha saído das eleições. E fê-lo de uma forma democrática. Não vale a pena estar a insistir nesta matéria. O que temos é de recordar a responsabilidade de quem assumiu essa decisão. Eu disse-o no Parlamento e aproveito para o dizer aqui novamente. Uma maioria negativa foi aquela que derrubou o governo que saiu das eleições. Mas agora há uma maioria positiva, que foi constituída no Parlamento, que reúne vários partidos, partidos da esquerda radical, seja o Bloco de Esquerda, seja o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes e o Partido Socialista. O facto destes outros partidos não integrarem o governo não significa que não o apoiem. E citando o chefe do governo e líder socialista, o Dr. António Costa, dentro desta maioria que se constituiu no Parlamento, há, nestas esquerdas, um entendimento grande quanto ao essencial. E isso deve ser recordado, porque o pior que podia acontecer é que quem agora constituiu o governo não estivesse em condições de o levar para a frente. Essa é uma das regras que nós devemos respeitar nas democracias. Respeitar quem ganha e respeitar quem perde. Em função das maiorias que se forjam no Parlamento, que quem governe possa ter condições de governabilidade. E agora cabe ao Partido Socialista gerir essas condições de governabilidade com os partidos que o apoiam. Eu creio que esta clareza é muito importante para o país, para que não apareça daqui a algum tempo alguém a desculpar-se que não pôde fazer desta maneira ou de outra maneira como queria, porque o diálogo à esquerda não proporcionou, afinal, os resultados que se esperavam. Não se deita um governo que saiu das eleições abaixo para depois
andar a ver se consegue ou não se consegue governar. Agora tem mesmo de se conseguir governar. Eu tive, numa ocasião, a oportunidade de dizer que se, por razões constitucionais, não fosse possível ao Presidente da República exercer todos os poderes que tem, se os partidos concordassem nisso, haveria uma maneira de poder decidir o futuro recorrendo novamente à vontade popular. Sobretudo porque o governo que hoje nos governa, manifestamente, não foi proposto aos eleitores. Mas uma vez que isso não tem viabilidade, não vale a pena ficarmos presos a essa questão. Agora é importante que o governo que está constituído possa governar e que possa fazê-lo com estabilidade. Deverá procurar as condições de estabilidade, evidentemente, entre os partidos que o apoiam. É mesmo assim. E julgo que essa clareza, como aqui há pouco disse, é fundamental para responsabilizar. Nós temos de ser responsáveis pelas decisões que tomamos. A decisão de derrubar um governo não é uma decisão qualquer. A decisão de construir um programa de governo e um apoio político para governar o país não é uma coisa qualquer. Esperemos, portanto, que entre todos os partidos que agora apoiam o governo, que exista esta responsabilidade, porque nós não deixaremos de pedir essa responsabilidade. Podemos não estar de acordo com muito daquilo que está prometido, com o que constitui o cerne do programa de governo, e por isso apresentámos uma moção de rejeição do programa de governo, mas uma vez que existe apoio parlamentar para esse programa agora deve ser executado. Nós estamos de consciência tranquila. Porquê? Porque aquilo a que se chama o legado ou a herança que deixamos está de acordo com aquilo que era a nossa vontade. Nós recebemos um país com desequilíbrios profundos em 2011. Basta dizer que em cerca de 10 anos anteriores à nossa chamada de responsabilidade de governo, o país se tinha endividado em razão de 10% ao ano. Quer dizer, nesses 10 anos duplicou a sua dívida perante o estrangeiro. Ora, nos últimos 3 anos, nós tivemos excedentes sobre o estrangeiro. O que significa que já começámos a criar condições para desendividar o país. Seja no que respeita à dívida pública, seja no que diz respeito à dívida privada. Nós estamos, portanto, em condições de poder, nos próximos anos, continuar esse caminho, se essa for a vontade do novo governo. Manter um caminho de desendividamento. Isso é muito importante para toda a gente. Desde logo para os mais desfavorecidos, que são sempre aqueles que são mais penalizados sempre que as crises sobrevêm. Todas as pessoas que têm menos possibilidades de se defender ficam mais à mercê das dificuldades das crises. Ora, nós nunca viveremos eternamente em crescimento. Nunca as coisas se apresentarão da mesma maneira que se apresentaram agora. Se não nos prepararmos sempre para o futuro, deixaremos sempre aqueles que estão socialmente numa situação de menos favor à mercê das dificuldades no futuro. Muito importante que tivéssemos vindo a desendividar o país. Em termos comerciais, então, tivemos resultados como já não existiam há cerca de 70 anos em Portugal. O que significa que nestes 3 anos consecutivos nós tivemos também as nossas exportações a bater recordes. Eu espero que isso também possa continuar. Tivemos também uma diminuição sensível do desemprego. Eu lembro-me, no final de 2012, quando estávamos a apanhar a primeira grande pancada de toda a crise que veio com o resgate financeiro, o nível do desemprego era superior a 17,5%. E então, entre os jovens, era fortíssimo mesmo. Era praticamente mais de o dobro, um pouco mais do dobro da média nacional. Felizmente, os dados últimos que foram revelados mostram que o nível de desemprego está já praticamente ao nível daquele que nós
conhecemos quando chegámos ao governo. E, como sabem, quando chegámos ao governo, o nível de desemprego já tinha disparado significativamente. Nos 4, 5 anos anteriores, o desemprego estrutural aumentou significativamente em Portugal, com a perda de competitividade da economia. Ora, nós hoje estamos praticamente ao nível de 2011, o que significa que temos agora, com um período de crescimento, a possibilidade de continuar a baixar o nível de desemprego e a aumentar o emprego. E isso é muito positivo. Mas temos também a economia a crescer. É verdade que o terceiro trimestre deste ano nos surpreendeu um bocadinho e mostrou que, relativamente ao trimestre anterior, a economia estagnou. Mas, quando se diz isto assim e não se explica tudo, dá a impressão que isto foi um desastre, quando, na verdade, não foi. Quando nós comparamos o que se passou nesse terceiro trimestre com o que se passou no mesmo trimestre do ano anterior, a economia cresceu 1,4%. Significa, portanto, que, ao longo do ano, a economia, quando comparado com o que se passava há um ano atrás, está a crescer. E mesmo que possa existir aqui ainda alguma correção face àquilo que era a meta inicialmente estabelecida, nós tínhamos pensado que a economia pudesse crescer este ano cerca de 1,6%. Fala-se agora em que pode haver, justamente por causa desta estagnação do terceiro trimestre, aqui alguma correção e que possa acabar em 1,5%. Bem, se for 1,5%, significa que a economia cresceu 1,5% face ao ano anterior. E esse é o nosso legado também. Deixamos uma economia a crescer, a criar emprego, a desendividar o país. E no que respeita às contas do Estado? Bem, aqui temos de ser muito claros. Nós temos conseguido, ao longo dos anos, reduzir o déficit público. É muito importante recordar isto. Eu, quando cheguei ao governo, em 2011, o déficit do ano anterior tinha atingido cerca de 20 mil milhões de euros. Era o déficit em 2010. Quer dizer, o país teve de ir buscar cerca de 20 mil milhões de euros aos mercados financeiros para poder pagar as suas despesas. Daquele ano. Claro que nesse ano os mercados financeiros chamaram-se Troika. O dinheiro que veio cobrir esse déficit foi o dinheiro da Troika. Para este ano está projetado um déficit que não chega aos 5 mil milhões de euros. É a quarta parte. É só a quarta parte. Para quem acha que é um embuste grande. Tudo o que dissemos sobre a redução do déficit público, eu creio que esta observação é muito concludente. Nós reduzimos praticamente para um quarto o déficit público que recebemos há 4 anos. Agora, estamos ou não estamos em condições este ano de poder sair do procedimento por déficit excessivo, que é, como quem diz, ter um déficit inferior a 3%. Claramente estamos. Foram divulgados há poucos dias os dados da execução orçamental respeitantes ao mês de outubro. E, portanto, em 12 meses, nós podemos ver o que é que se passou em 10 meses. E nesses 10 meses do ano, o nosso déficit tem vindo a recuar e, segundo os dados que podemos observar, será difícil chegar à meta que estava inicialmente prevista de 2,7%, mas está perfeitamente ao nosso alcance ter um déficit claramente inferior a 3%. Desde logo, porque, como de resto o TAO, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental no Parlamento, ainda ontem tornou público, a nossa despesa corrente primária continua a baixar. Deixem-me dizer que até hoje ficou sem resposta o convite que eu fiz, até à própria comunicação social, para descobrir um outro ano na nossa história democrática em que tivesse havido eleições e em que a despesa do Estado tivesse diminuído. Continuamos à espera que nos apontem esse ano em que, com eleições, a despesa
do Estado tivesse diminuído. Diminuiu em 2015. O que mostra perfeitamente que nós fizemos não apenas um ano, mas também uma campanha antidemagógica. Procurámos fazer tudo o que estava ao nosso alcance para que esta meta tão importante pudesse ser alcançada em Portugal. E não há dúvida, as despesas correntes, fora os juros que são pagos, estão até abaixo daquilo que estava projetado. O que significa, portanto, que no que respeita à despesa, tudo se encaminha para que nós possamos ter um déficit abaixo de 3%. E do lado da receita? Do lado da receita, a evolução dos últimos meses tem sido também favorável. Não foi no início do ano, mas à medida que o ano foi entrando para o final do primeiro semestre e depois nos meses subsequentes, o nível de receita tem vindo a aumentar. E tudo nos pode levar a pensar que, a menos de uma alteração radical no comportamento da atividade económica daqui até ao final do ano, basta manter o nível de esforço de despesa e ter o mesmo padrão de receita que até outubro foi observado para que um déficit inferior a 3% seja alcançado. Agora, deixem-me dizer-lhes o que eu próprio disse ao Dr. António Costa, quando fiz a passagem de pasta. Disse-lhe, se quiser ter um déficit abaixo de 3%, isso está ao seu alcance. Mas para o poder alcançar, o senhor tem de se empenhar nisso. Eu, se estivesse neste lugar até ao final do ano, teria de me empenhar nisso para ter um déficit inferior a 3%. Nunca teríamos alcançado as metas que alcançámos no passado se eu não me tivesse empenhado nisso. Se não tivesse dado força à Ministra das Finanças e ao Ministro das Finanças que a antecedeu, para que, junto dos colegas, pudesse resistir às pressões orçamentais que sempre existem. Se nós estivermos no governo a fazer tudo aquilo que toda a gente quer, isso não é possível atingir as metas. Para as atingirmos, nós temos de fazer escolhas. Na verdade, nós temos ainda reserva para acomodar despesa até ao final do ano. E isto é importante ser dito. Nós temos uma chamada dotação provisional que vale cerca de 530 milhões de euros ao longo do ano. É importante dizer que o que está disponível de reserva para o mês de dezembro, foi o mês que agora se iniciou e que será da responsabilidade do novo governo, é mais do que 1/10 desse valor. O que quer dizer que nós gastamos menos dessa dotação provisional do que deveríamos se a dividíssemos pelos 11 meses do ano por que fomos responsáveis. Deixámos lá ainda alguma folga para que em dezembro essa dotação pudesse ser utilizada. E se for utilizada, o déficit não cresce por causa disso, porque já está, digamos, nas contas do déficit. Os duodécimos representariam cerca de 44 milhões de euros. Nós deixámos lá um pouco mais de 66, portanto, acho que está tudo bem. Aliás, peço desculpa, perto de 62 milhões de euros. Portanto, está tudo bem. Desde que o Governo esteja empenhado, do lado da despesa, em ter um déficit inferior a 3%, poderá tê-lo. Só, como aqui referi, uma grande surpresa do lado da atividade económica neste último mês poderia, do lado da receita fiscal, trazer um problema para este objetivo. Porquê é que esta meta é importante para Portugal? Em primeiro lugar, porque é aquilo a que nós nos comprometemos como país. Sair do déficit excessivo. E a palavra de um país e de um governo é importante. Nós esforçámos-nos muito para fechar o programa de assistência económica e financeira, por não precisar de ajuda no dia a seguir, e, portanto, não pedimos um programa cautelar, e temos vivido bem, até hoje,
nessas condições. Sair do déficit excessivo, cumprindo aquilo que era a nossa meta, dá-nos, enquanto país, uma autoridade muito grande para discutir agora o processo orçamental para os próximos anos. Dá uma grande credibilidade económica e financeira ao Governo. E apesar do atual Governo não ser o Governo do PSD, eu desejo para o meu país que o Governo possa ter a maior margem possível, a maior credibilidade possível para, junto dos nossos parceiros internacionais, junto dos nossos credores, obtermos as melhores condições possíveis para Portugal. Não é por estar na oposição agora que eu desejo o pior para o meu país. Eu desejo o melhor para o meu país e desejar o melhor para o meu país nesta altura é também desejar que nós possamos ter um déficit inferior a 3%. E está ao nosso alcance fazê-lo. Mas há outros objetivos que são muito relevantes. Nós estamos a viver uma situação, convém ter isso presente, em que dependemos muito para o futuro, não apenas de ter as nossas contas em ordem, não apenas de podermos ter um Estado social sustentável, mas também de atrair investimento direto externo. Apesar de estarmos a corrigir os desequilíbrios passados, na verdade, o nível de dívida no nosso país ainda é muito elevado. Endividaram-se os privados e endividou-se o Estado pelas razões que são conhecidas. Ora, se os privados não podem investir muito dinheiro porque têm de pagar dívidas, se o Estado não pode fazer muitos investimentos porque tem de pagar dívidas, então quem é que há de investir? De onde é que vem o investimento? Tem de vir de fora. É, portanto, estratégico para Portugal conseguir atrair investimento direto externo. Nós fizemos-lo nos últimos anos, o investimento veio recuperando, justamente em contraste com o que se tinha passado durante muitos anos, nos anos precedentes. Nós iniciámos praticamente em 2009 um declínio do investimento que custou muito ao crescimento do nosso país ao longo de toda a década, por isso é que nós tivemos a chamada década perdida. Agora é indispensável intensificar a vinda desse investimento. Será um grande desafio para este Governo, devo dizer-vos, porque pelos primeiros sinais que foram dados, sinais de reverter medidas estruturais importantes na área laboral, na área empresarial, nomeadamente ao nível do setor empresarial do Estado, fazendo reverter ou privatizações que tivessem sido feitas ou concessões que tivessem sido realizadas. Tudo isso são sinais negativos que afastam os investidores. Bem, e ter um governo que depende diretamente do Partido Comunista Português ou do Bloco de Esquerda, que não são partidos que tenham um grande apreço pela economia social de mercado, isso gera, muitas vezes, desconfiança nos investidores. Mas o Governo terá agora de esclarecer qual é o caminho que quer prosseguir nesta matéria. Se quiser atrair investimento direto externo, como nós precisamos, então tem mesmo de fazer desaparecer o tal muro que foi evocado como um bom argumento para a criação desta nova maioria no Parlamento, e temos de partir do princípio que quem estava do lado de lá do muro passa para o lado de cá, isto é, para o lado de uma economia social de mercado que precisa de dar confiança aos cidadãos e aos investidores. A nossa ligação à Europa é crítica para este objetivo. E aproveito para cumprimentar também o Dr. Paulo Rangel, que vai ser o primeiro orador aqui desta Academia e que é, como sabem, o nosso primeiro deputado europeu eleito em Bruxelas. A ligação, e com isto termino aquilo que vos gostaria de dizer, a nossa ligação à Europa é crítica, não apenas para podermos aperfeiçoar o modelo de sociedade que temos, mas também para podermos dar
um estímulo adicional a todos aqueles que querem investir em Portugal. Seja com capital nacional, seja, sobretudo, como precisamos, de capital externo. Quanto mais formos participantes qualificados da União Económica e Monetária, quanto mais prestígio angariarmos no seio do euro, quanto menos formos o chamado país do Sul incumpridor, que muda as regras do jogo a meio do jogo, que fica a discutir se renegocia a dívida ou não, quanto menos formos isso e mais formos o país que cumpre as suas metas, que paga a tempo e horas, que estabelece as suas regras e depois as cumpre, que promove a concorrência para não haver batota, que desonera os contribuintes de impostos excessivos para que eles possam, com as suas poupanças, contribuir para o crescimento do emprego através do investimento. Quanto mais aperfeiçoarmos as nossas instituições dentro de uma sociedade aberta, cosmopolita, que gosta de competir em mercado, que gosta de premiar o mérito, que gosta que os setores sejam cada vez menos protegidos e cada vez mais concorrenciais, se realmente conseguirmos este perfil de país dentro da Europa, então eu estou convencido que aconteça o que acontecer na Europa, e a Europa não vive tempos fáceis, aconteça o que acontecer na Europa, nós estaremos sempre num pelotão da frente que nos granjeará prestígio, que atrairá investimento e que colocará Portugal entre as nações mais desenvolvidas do mundo. E esse, no fundo, era o ideal corporizado na ação política de Sá Carneiro. Fica para todos nós, portanto, um desafio muito importante. Ter uma sociedade desenvolvida, próspera, assente em critérios de justiça social, num Estado que não quer tomar conta de tudo, mas que reconhece as suas responsabilidades, combatendo as injustiças e as desigualdades, mas conferindo às empresas, às famílias, às pessoas, a iniciativa de poderem sempre melhorar o seu desempenho, de poderem lealmente competir no mercado aberto, atraindo massa cinzenta de fora e promovendo uma maior qualificação dos nossos recursos cá e lá fora. Isso é essencialmente o que tem justificado a presença de Portugal no projeto europeu. Esse é o nosso quadro europeu. Quanto mais nos afastarmos dele, pior para Portugal. Quanto mais envolvidos estivermos neste projeto europeu e no projeto do euro, melhor para Portugal e para os portugueses. O que significa, portanto, que partidos como o PSD têm uma grande responsabilidade em poder liderar esses processos dentro do nosso próprio país. Mas, evidentemente, não deixaremos também de pugnar porque o governo português possa prosseguir esse caminho. Disse no Parlamento que não compete ao PSD estar a apoiar este governo. Parece-me evidente. As forças políticas que hoje apoiam este governo foram aquelas que nos derrubaram. Não faz sentido depois termos pedido a sua ajuda para poder governar e deles nos terem dito, nem pensem nisso. Os senhores vão à vossa vida, porque nós temos outro projeto que agora dissessem que nós somos importantes para esse projeto. Isso não faria sentido. Mas dito isto, não quer dizer agora que, não sendo um partido de apoio ao governo, que algum dia falhemos a Portugal naquilo que são as nossas próprias ideias, os nossos próprios projetos, os nossos próprios valores e ambições. Não é o governo que pedirá a nossa ajuda, com certeza. Nós estaremos cá a defender os nossos projetos e os nossos ideais. E eles passam muito pela Europa. Estaremos sempre na primeira linha da defesa do projeto europeu em Portugal.
Mas aqui, deixem-me dizer, não somos nós que temos de prestar provas. Agora é o novo governo que tem de convencer os nossos parceiros de que também está nesse projeto. As dúvidas são legítimas. E é ao novo governo que compete clarificar qual é o caminho que quer prosseguir. Termino dizendo apenas que espero agora que o nosso partido se mobilize para as tarefas que tem. São tarefas de oposição a nível nacional e temos de melhorar cada vez mais a nossa prestação como um partido de oposição. O que é que faz um partido de oposição com a nossa dimensão? Prepara o futuro. Prepara um projeto político alternativo de futuro para que, quando os portugueses precisarem, nós estejamos prontos para oferecer um novo governo a Portugal. Não pode ser a mera continuação do que deixámos. Tem de ser um governo a pensar no futuro. Não podemos ficar presos só ao que fizemos. Temos de saber projetar o futuro do nosso país. Mas temos também de nos preparar para as eleições autárquicas que aí vêm. Em 2017, teremos já eleições regionais nos Açores em 2016. Temos, portanto, muitos objetivos de natureza política para nos mobilizar. Há um que agora, eu espero, seja colocado de lado, que é a ideia de que precisamos de ter eleições no país rapidamente. Agora é preciso que o novo governo governe e mostre aquilo que vale e beneficie de condições de estabilidade. Que não haja nenhuma desculpa. As nossas reivindicações por eleições terminaram no dia em que o Partido Socialista se recusou a devolver a palavra ao povo e em respeitar a decisão e a escolha que o povo teve nas eleições. Agora que está no governo, que governe. É isso que eu espero. E nós faremos aquilo que nos compete. Preparar um futuro governo quando o país precisar dele. Que precise o mais tarde possível é o ideal. Porquê? Porque isso significaria que o país não andaria muito para trás. E que o governo que agora começa a governar não estragará muito aquilo que foi o caminho de recuperação que nós deixámos para a nossa economia, para o emprego, para a sociedade. Mas, evidentemente, dito isto, estaremos prontos para qualquer eventualidade. Se o país precisar de nós, nós estaremos cá sempre que for preciso. Muito obrigado.